E eu entrei no coral porque eu amo a música. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é de música. O Coral Giuseppe Verdi surgiu da vinda dos imigrantes italianos lá pelo ano de 1876 e, conjuntamente com a igreja, as pessoas, praticamente todos católicos, e tinham a vocação da música, que a música é uma tradição da Itália, onde os corais são muito fortes, e iniciaram com 14 pessoas lá. Contam por volta dos anos de 1920, pode até ser antes, e começaram a formar esse grupo de 14 pessoas, e o coral foi se desenvolvendo, foi passando de família, de pai para filho, e ele foi cada vez mais crescendo. O primeiro coral que se apresentava aqui nas celebrações religiosas era um coral de voluntários não músicos, mas que tinham vocação para cantar, como todo italiano tem. Ele data de antes de 1900. Era formado por imigrantes mesmo italianos, como Giacinto Molinari, Ezechiele Raimondi, Daniele Tomio, Pedro Bettinelli, Alessandro Gianisini. Eram dirigidos pelo Tranquillo Pedrini, que era talvez o mais velho deles, o que eu mais entendia um pouco. O dialeto bergamasco aqui na região, e propriamente aqui na cidade, né, que ele ainda perpetua nas famílias, dentro do coral ele é importantíssimo, né? Nós somos, com exclusividade no mundo, né, um coral que tem uma missa inteira cantada no dialeto bergamasco, né? E aqui na cidade, ele nasceu junto praticamente com o grupo que veio para cá de imigrantes, né? Que eram as famílias, que eram os senhores, e dali desse grupo que se formou ao longo do tempo o coral, né? Então, o coral ajuda nessa perpetuação do dialeto, né? Durante todo esse processo de colonização. E hoje, juridicamente, nosso coral é a Associação Coral São José, mas o nome fantasia é Coral Giuseppe Verdi. É um nome que eu atribuí a esse coral na época em que eu dirigia o coral. Giuseppe Verdi, um compositor italiano, ele também foi político italiano, foi senador, mas foi um grande músico. Esta foto representa o nosso coral de Botuverá, na década de 80, quando eu era organista do coral. Hoje, o coral Giuseppe Verdi é composto por 28 integrantes. Em 2003, nós apresentamos ao Ministério da Cultura um pedido para a gravação de canções do folclore italiano e também da missa bergamasca. Então, lá no ano de 2004, nós fizemos a gravação dos CDs e fizemos o lançamento na festa bergamasca daquele ano. E com o passar dos anos, como a tecnologia e o desenvolvimento social das pessoas foi avançando, o coral migrou todas essas músicas para as plataformas digitais, que hoje são o YouTube, o Spotify e tantas outras mais. A gente ensaia sempre às terças-feiras. Normalmente o ensaio dura uma hora e meia, 2 horas. E é sempre assim, bastante regular. E quando acontecem as apresentações, a gente faz sempre todo o possível para participar. Porque é importante a gente levar a nossa cultura, o nosso dialeto, as nossas canções religiosas ou não,
para outros municípios conhecerem. Claro, tem sempre a exigência do nosso regente ali que o pessoal não falte, porque sempre faltou uma vez, depois vai ficar, alguma coisa fica não aprender, né? E aí o canto não vai sair direitinho. Então ele é bem exigente. Claro, todo mundo tem os seus compromissos, às vezes a gente não consegue vir sempre, mas geralmente está a maioria do coral ali todas as terças-feiras. O nosso coral, ele tem as 4 vozes. A primeira voz são as sopranos. Eu sou da segunda voz, a gente da segunda voz nós somos contraltos, os tenores e os baixos. Então a primeira e segunda voz são das mulheres. O tenor e os baixos são os homens, os 4 naipes. O regente, ele toca também. Já tivemos época que tinha um tecladista e tinha o regente. Hoje o Edu faz as 2 partes, ele toca e rege também. Eu estou no coral desde fevereiro de 1986 e eu entrei no coral porque eu amo a música. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é de música. O meu pai já cantava no coral e a minha mãe não cantou no coral, mas ela sempre cantava na igreja, assumia os cantos na igreja e tudo mais. Então, o meu trabalho com o coral do Giuseppe Verdi foi no início um tanto de técnica vocal, né, trazendo para o grupo alguns elementos da técnica vocal e harmonia. Então, nesse processo, a gente não chegou a gravar CD, o coral já tinha gravado 2 CDs já anteriormente, né, com os maestros anteriores, mas a gente trabalhou um repertório um pouquinho diferente já também do que o coral era acostumado a cantar. Então a gente trouxe compositores mais atuais e também litúrgicos, Marco Frisina e assim por diante. O nosso foco sempre foi, e desde sempre, o Coral Giuseppe Verdi ele teve o foco na música litúrgica. Ele é um coral de igreja, né? Então a gente sempre prezou por participar das missas na paróquia, lá de São José, mas também como tem essa ligação com o canto folclórico, né, da questão da língua italiana bergamasca, do relato bergamasco, a gente também então ensaiava sempre canções folclóricas. Mas sempre foi um coral de muita capacidade. O pessoal italiano tem uma tendência de ter uma voz boa. A gente procurou sempre enriquecer aos poucos, né, a parte da musical. E a gente, além de animar as missas de Botuverá, a gente saía também para outros lugares, né? Ribeirão do Ouro, Águas Negras, Ourinhos. Então a gente ia também nesses lugares para animar as missas festivas. Desde pequeno já sabia da existência do coral, que eu sentava lá na varanda de casa com o rádio, a minha nona tinha a música, o CD do coral, né, Cantare e Ricordare, que era o nome do CD, e eu ficava lá ouvindo as músicas direto, né, e a partir disso que me interessou, né, adentrar no coral. A minha família está no coral desde o princípio, né, lá em 1920, né, com o Tranquilo Pedrini, que é meu tataravô, que passou para o seu Estevão Pedrini, que é filho dele, meu bisavô, dando sequência para minha nona, a Maria Pedrini Genesini, né? Assim em sequência a minha mãe, a Neu, e a 5ª geração complementando comigo, né? E é muito orgulho isso para a família, com certeza. Eu vejo pelo olhar da minha nona, quando a gente vai para um ensaio, né, às terças-feiras, ela que vem lá, chega assim, ó, arda que é hora bela de ir, né? Andou, né? Ela fala italiano assim, olha que já está na hora de ir, né? Porque a gente sempre chega um pouco atrasado, geralmente, né? E ela está sempre lá, ó, vamos que já está na hora. Né? Isso é muito gratificante para mim, mas eu vejo principalmente por ela, assim, né? Que ela é a mais velha, que está no coral, né? Com 82 anos, e eu sou o mais jovem, né? Com 25.
Em setembro de 2023, nós estivemos na província de Bergamo, em parceria com o ente bergamasco Nel Mondo, para executar essa missa, que foi um exemplo para os italianos. O projeto Itália é um projeto que nasceu há uns anos atrás, só que depois com a pandemia a gente teve que adiar um pouquinho e viemos trabalhando forte então há um ano, né, com ensaios semanais, para a gente conseguir chegar na Itália prontos, né? Então foi bastante trabalhoso, né? E lá na Itália nós estivemos em várias igrejas, várias comunidades, algumas cidades e especialmente Cornabusa, né? Que é um santuário no alto de uma montanha, lindíssimo, e é dentro de uma gruta mesmo, é uma caverna, né? Então lá dentro foi uma das nossas apresentações. Nós não cantamos somente no dialeto, né? Cantamos também no italiano clássico, né? E em português também, lógico, né? E a missa em bergamasco, que foi o que nós levamos para a Itália e o que realmente encantou toda a comunidade bergamasca, porque lá na província, embora a língua tenha se originado lá, hoje ela não é tão falada assim, né? Com as pessoas de mais idade, as pessoas mais do interior ainda mantêm essa língua viva. Então, saindo daqui do Brasil, levando para eles uma missa totalmente em bergamasco, como a gente ouviu, era um sinônimo de nostalgia. Os italianos não celebram em dialeto. O coral teve uma permissão extraordinária da Diocese de Bergamo, exatamente para realizar essas missas e lá demonstrar que é possível cultivar o dialeto como língua mãe. O coral, além do trabalho que realiza, também é uma pastoral aqui da Paróquia São José, com missas mensais, que aos finais de semana, uma vez por mês realiza. Também se apresenta nas edições da Festa Bergamasca, também na Festa Itália e outras em Brusque, Blumenau, em outros municípios, encontro de corais. Realizamos a tradução do hino de Botuverá para o dialeto bergamasco. Hoje o hino ele estava na versão português, nós pedimos autorização ao autor, o seu Pedro Luiz Bonomini, para que a gente demonstrasse para as pessoas que moram na Itália como realmente é falado o hino. Jogos italianos, nós temos vários. É quando a gente faz em festa ou se reúne, tipo tem um aniversário, uma coisa assim, e tem um que joga e a gente joga, costuma jogar aí. 5, 7, 8, 6, 7, que não para! 6. Vira, vira!